Olá, mais uma vez porcentagem, um assunto muito importante da matemática que aplicamos no nosso dia a dia. Vocês já trabalharam de várias formas, métodos, inclusive esta, tá? Só vou reforçar, porque no Trilhas 8, a atividade que eu passarei esta semana, ela pede através de cálculo mental. E uma forma de calcular mentalmente é 1%, 10%, os seus múltiplos e os seus submúltiplos, é caminhando a vírgula. E podemos fazer isso porque nós vamos dividir por 10, dividir por 100, e dividir por 10, dividir por 100, podemos caminhar a vírgula. Por quê? Porque o nosso sistema de numeração decimal é de 10 em 10. Então, podemos caminhar a vírgula, porque cada ordem no sistema de numeração decimal do nosso número é de 10 em 10. Por isso que é decimal. Então, vamos lá. Como que nós calculamos? 10% de uma quantidade inteira, que é 100%, se nos derem esse 100%. Sabemos que, olha, se eu pegar 100%, dividir em 10 partes, quanto que é 100 dividido por 10? Estou usando fração, tá? 100 dividido por 10 é 10%. Então, 100% dividido por 10 dá 10%. Então, se me derem o 100%, basta eu pegar direto esse total, esse número, e dividir em 10 partes. E como é 10, já falamos, basta caminhar uma casa para a esquerda. Por quê? Lembrando que na reta numérica o sentido crescente é para a direita, então se multiplicássemos, a vírgula caminharia para a direita. Mas como é uma divisão, então diminui, a ordem decrescente é para a esquerda. Por isso que caminhamos para a esquerda, porque é divisão. E porque uma casa, porque é 10, cada ordem é 10. Como eu quero 10%, e para achar 10% tem que dividir por 10, por isso que eu caminho uma ordem só, um algarismo só, uma casinha só, mesmos significados. Exemplo, se eu tenho 48 inteiros, que corresponde ao meu 100%, e eu quero 10%, então isso é 100%. Se eu quero 10%, então a gente sabe que basta dividir por 10. E dividir por 10, basta caminhar a vírgula uma casa para a esquerda. A vírgula do inteiro está sempre à direita do inteiro, porque a parte inteira do decimal é à esquerda. Então, a vírgula está sempre à direita dele. Se eu vou dividir por 10, eu vou caminhar uma casa para a esquerda. Então, eu pulo o 8, que é a primeira casa, a primeira ordem, e vem antes dele, 4,8. Passa a ser 4 inteiros e 8 décimos. Vou pegar só mais um exemplo. E aí, vamos para 1%. R$675. É o meu 100%. Se eu quero 10%, então a vírgula está aqui, nesse caso já tem vírgula, porque eu estou usando R cifrão, a vírgula está aqui, dividir por 10, que é para calcular 10%, basta pular uma casa para a esquerda a vírgula. Então, ela estava aqui, pulou o 5, Pulou o 5 e veio antes do 5. Então, mas como o dinheiro só tem duas casinhas, centésimos, centavos, e zero à direita nós sabemos que na parte do final decimal não vale nada, posso deixar como tirar. Nesse caso eu vou tirar porque o dinheiro representa só duas casas dos centavos. Então, tiramos R$ 67,50. E assim podemos fazer com outros números, outras quantidades inteiras. Múltiplos e submúltiplos. 10%, se o meu 100% fosse 300, quanto seria 10%? 10%, pulando uma casa para a esquerda, passando aqui a vírgula, uma casa para a esquerda, pularia o primeiro zero, ficaria aqui, então seria 30. Como eu não usei agora o R cifrão, eu não preciso deixar esse zero. Zero no final do quebradinho não vale nada, à direita da vírgula. Então, fica o quê? R$30. Tá, 10%. Se eu quisesse 20%, 20% não é o dobro de 10? Então, é 2 vezes o 10% que eu encontrei aqui. Então, é 2 vezes quanto? Desse exemplo, 30. Então, 2 vezes 30 é 60. Se eu quisesse 30%, é o que em relação a 10%? É 3 vezes esse 10%. Então, é 3 vezes o que eu encontrei nesses 10%. Então, é 3 vezes 30, 90. Esses são os múltiplos, Estou multiplicando os 10%, aumentando. Mas se eu quisesse submúltiplos,
né? Então, é uma divisão. Então, pegando como exemplo, 5%. 5% é a metade de 10%. Então, se eu quisesse 5% de R$300, bastaria eu pegar os 10% que eu já sei e dividir por 2. Ele é 30 nesse exemplo, então 30 dividido por 2, 15. Agora vamos para 1%. O que é 1% em relação a 100%? Basta pegar o meu 100% e dividir por 100. Olha, 100 dividido, fração, divisão, 100 dividido por 100 não é 1? Então, 100% dividido por 100 é 1%. Então basta eu pegar a quantidade que me derem do 100% e dividir por 100. E como 100, né, eu posso caminhar a vírgula, então eu vou caminhar quanto? Duas casas. A primeira é 10, a segunda é 10, então as duas são 100. Eu vou caminhar 2 casas, 2 ordens para a esquerda, mesma informação que nós já sabemos. Divisão para a esquerda diminui e 100, 2 ordens. Lá no 10 era uma, no 100 são 2. Vamos então pegar aqui um exemplo. Se eu sei que meu 100% são R$72, lembrando que a vírgula do inteiro está à direita. Na parte decimal, o número decimal, a parte inteira está à esquerda, a vírgula está à direita. 1% não é divisão por 100? Não é caminhar 2 casas para a esquerda? Se a vírgula está aqui, eu vou caminhar 2 casas, ou 2 ordens, ou 2 algarismos. Então, aqui, primeiro algarismo, que é a primeira ordem, a primeira casa. Segundo, então, ela passa daqui para antes do 7, Como aqui é um número decimal, ele tem que ter as 2 partes, então a parte inteira, que é a esquerda da vírgula, quando não tem, é 0, A 0, a parte inteira. Não tem nada, E assim temos outros exemplos. Vamos pegar só mais aqui, pegar mais um, da parte inteira. Se eu tenho 815, quanto é 1%? 1% é divisão, eu vou dividir por 100. Então, eu vou caminhar 2 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, eu vou pular 2. 2. Então, ela vem antes do 1. Olha, pulei 2. Como é dinheiro, só tem 2 casas. Esses zeros aqui no final não vale nada da parte inteira. Posso tirar. Como colocar? Vou tirar porque dinheiro só tem 2. R$8,15 é 1% de 815. Aí, vamos agora, múltiplos e submúltiplos. Se eu pegar um exemplo, se 100% são 2.000, 1% caminhei 2 casas, olha, deu 20. Se eu quero 2%, 2% não é 2 vezes o que eu achei no 1%? Então, é 2 vezes 1%, e nesse exemplo é 2 vezes quanto? 20. Então, dá 40. Se eu quero 3%, basta eu pegar 1% e multiplicar por 3, 3% é 3 vezes 1%. Já sei quanto é 1%, então 3 vezes o 20 que eu encontrei, 60. 0,5%, submúltiplo. Então, eu vou pegar o quê? Um exemplo, metade de 1%, 1% dividido por 2. 1 dividido por 2, fração é divisão, fazendo essa continha de divisão dá 0,5, dá 0,5%. 0,5% é 1% dividido por 2. Já sei nesse exemplo quanto é 1%, basta dividir por 2, dá 10. E aí, pegando um exemplo que pode ser qualquer, vou pegar 46%, que é um pouquinho mais trabalhoso. Nós podemos também aplicar essa técnica, cálculo mental. Vamos pegar aqui, de R$500, que é o meu 100%. Eu sei que 100% são R$500, eu calculo 10% e calculo 1%, que é o básico lá do cálculo mental rápido da porcentagem. E através desses dois, eu componho, qualquer porcentagem. Olha como ficaria aqui, O que são 46%? É 4 vezes 10%, que dá 40%, mais 5 vezes 1%, que dá 5%, ou eu já pego esse 10% e divido por 2, que já dá os 5% direto, também pode, mais um 1%, 40, 5 vezes 1 dá 5, então 40 mais 5, 45, mais 1, 46. Aqui eu já tenho o básico, quanto é 10%, quanto é 1%, é só substituir, 4 vezes 10%, 10% é 50, então 4 vezes 50
Mais 5 vezes 1%, eu já sei quanto é 1% nesse exemplo, é 5. E mais 1%, já sei quanto ele é. Cai numa expressão, eu resolvo. 4 vezes 50, 200, 5 vezes 5, 25 e 5. Resolvo essa adição, que dá 230. Então, todas as outras formas que você já sabe calcular porcentagem, chegam também nesse mesmo resultado. Essa é uma forma de resolver mentalmente de forma mais rápida. Até a próxima aula.